Olá e bem-vindos! Que a sua semana e o seu dia sejam abençoados. Hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, parece até roteiro de filme, mas que vem de textos milenares e registros históricos bem concretos. Estamos falando de uma profecia antiga sobre uma das cidades mais poderosas que já existiram, a cidade-estado de Tiro. É uma história fascinante. E o nosso material de análise hoje é um comentário bem detalhado sobre o capítulo 26 do livro de Ezequiel. A fonte não só apresenta a profecia, ela faz um trabalho minucioso de cruzar as previsões com os eventos que aconteceram séculos depois. Envolve figuras históricas gigantescas. E essa é a nossa missão aqui. A gente vai desempacotar os detalhes dessa profecia, que são surpreendentemente específicos, e seguir os rastros da história para ver como, ou se, ela se cumpriu. É uma viagem que mistura poder, arrogância, estratégia militar e um texto que sobreviveu ao tempo. Ok, vamos começar a entender isso. Primeiro a gente precisa ter uma dimensão do que era Tiro. Não era uma cidade qualquer, né? Porque ela seria tão importante a ponto de protagonizar uma profecia tão dramática. Ótima pergunta, porque sem entender o poder de Tiro, a profecia perde um pouco do impacto, sabe? Tiro era o coração pulsante do Império Fenício. Era uma metrópole comercial que dominava as rotas marítimas do Mediterrâneo. Basicamente, todo o comércio entre o leste e o oeste passava pelos portos dela. Era incrivelmente rica, avançada e, acima de tudo, se sentia intocável. Aquela analogia de uma Singapura ou um Dubai da antiguidade parece bem adequada, então. Um centro financeiro e logístico global. Exatamente. E, segundo a fonte que a gente está analisando, o juízo divino profetizado por Ezequiel não foi um ato aleatório. Tinha um motivo muito claro. Tiro e o reino de Israel tinham uma longa história de aliança. Eram amigos. Mas quando Jerusalém foi destruída pelos babilônios, a reação de Tiro não foi de luto por um aliado. Foi de alegria. Alegria? Mas por quê? Oportunidade de negócio. A fonte aponta que os mercadores de Tiro viram a queda de Jerusalém, descrita como o portal das nações, como a eliminação de um concorrente. A lógica foi: ótimo, agora o caminho está livre para nós. O lucro vai ser todo nosso. Essa atitude, sabe, de colocar o lucro acima da lealdade, foi isso que, segundo o texto, selou o destino da cidade. É a clássica história da arrogância que precede a queda. Precisamente. E a profecia, conforme o comentário explica, foi desenhada para atingir justamente os 3 pilares dessa arrogância. Primeiro, a sensação de segurança de Tiro. Segundo, a confiança absoluta nas riquezas. E terceiro, a fé na própria sabedoria. A profecia viria para quebrar cada um desses pilares. E é aqui que a coisa fica realmente impressionante. Porque a profecia não diz só Tiro será destruída. Os detalhes são de uma especificidade, nossa, quase desconfortável. Sim, é isso que chama atenção há séculos. A profecia não é vaga, ela lista uma série de eventos. O primeiro é que muitas nações viriam contra ela. E não de uma só vez, mas em ondas, como as ondas do mar. Faz todo sentido. Usa a própria natureza da cidade, o mar, como metáfora para a destruição dela. É poético de uma forma sombria. Exato. Depois, a profecia detalha a destruição física. Muros e torres derrubados, até aí ok, é o que se espera de uma conquista militar. Mas então os detalhes ficam estranhos. A profecia diz que a cidade seria varrida até se tornar uma rocha nua. Uma rocha nua? Como assim? Quer dizer que não sobraria nem ruína? Normalmente as ruínas ficam lá por séculos. Exatamente, essa é a estranheza. E fica ainda mais bizarro. A profecia afirma que pescadores um dia estenderiam suas redes para secar no exato local onde a cidade existiu. E talvez a previsão mais inacreditável de todas: os escombros da cidade, a madeira, as pedras e até o pó seriam todos jogados no meio do mar. Espera, jogar uma cidade inteira até o pó dentro do mar? Isso soa como uma hipérbole, uma figura de linguagem para destruição total. Não um evento literal. E é exatamente isso que qualquer um na época de Ezequiel teria pensado. Era inimaginável. Naquele tempo, Tiro era uma fortaleza dupla, né? Tinha a cidade no continente, a antiga Tiro, mas o poder mesmo ficava numa ilha a uns 800 metros da costa, com muralhas altíssimas.
A ideia de raspar a cidade continental do mapa e lançá-la ao mar não tinha precedente para algo assim. E a profecia termina dizendo: a cidade nunca mais seria reconstruída, nunca mais seria encontrada. Ok, então o palco tá montado. Temos uma cidade superpotente, arrogante, e uma profecia que parece detalhar a aniquilação dela de uma forma quase fantasiosa. Como a história responde a isso? A primeira onda não demorou muito. Veio na forma de um dos maiores impérios da época, a Babilônia, liderada pelo famoso rei Nabucodonosor. Logo depois da queda de Jerusalém, ele voltou sua atenção para Tiro e iniciou um cerco. Um cerco que, pelos registros, foi brutalmente longo. Longo e desgastante. Foram 13 anos. Um esforço militar imenso. E no final, Nabucodonosor conseguiu um sucesso parcial. Ele destruiu completamente a cidade continental, a antiga Tiro. A primeira parte da profecia sobre derrubar muros e torres se cumpriu ali. Mas ele não conseguiu o prêmio principal. A ilha. A ilha. A maior parte da população, e principalmente as riquezas, já tinham sido movidas para lá. A marinha babilônica simplesmente não tinha como atacar a ilha. Nabucodonosor se retirou, frustrado. Então, por mais de 200 anos, a profecia ficou. Pela metade. A ilha de Tiro continua lá, intocável, talvez até mais arrogante por ter resistido. Qualquer um, na época, poderia ter concluído que a profecia tinha falhado nos pontos mais cruciais. Sem dúvida. A rocha nua, os escombros no mar, os pescadores, nada disso fazia sentido naquele contexto. A história parecia ter seguido outro rumo, até que o mapa do poder mundial mudou drasticamente com a chegada de um nome que todo mundo conhece, Alexandre o Grande. E aqui a história dá uma virada cinematográfica. Em 332 a.C., Alexandre está na sua campanha lendária para conquistar o Império Persa. Ele varre a costa do Mediterrâneo e todas as cidades fenícias se rendem a ele. Todas. Exceto uma. Tiro. A cidade insular se recusa a se render. Eles se sentiam seguros na ilha, protegidos pelas muralhas e pela sua frota naval, que era uma das melhores do mundo. Eles provavelmente pensaram que Alexandre, assim como Nabucodonosor, ia acabar desistindo. Mas por que ele não simplesmente contornou a ilha e seguiu em frente? Era só uma cidade na campanha dele. Porque a frota de Tíjon era poderosa demais. Deixá-la intacta nas suas costas, enquanto ele marchava para o Egito e para o coração da Pérsia, era um risco estratégico inaceitável. Ele não podia permitir uma base naval inimiga que pudesse cortar suas linhas de suprimento. De suprimento. Faz todo sentido. Ele precisava neutralizá-la. A qualquer custo. Ok. Então ele não podia ignorar e não conseguia atacar pelo mar. Um impasse. E a solução de Alexandre para esse impasse, que conecta todos os pontos da profecia de uma forma espantosa. Se ele não podia ir até a ilha pelo mar, ele decidiu levar a terra firme até a ilha. Espere aí. A solução dele foi construir uma ponte de terra, um dique, por 800 metros de água? No meio de uma campanha militar? Isso é uma loucura em termos de engenharia? De onde ele tiraria material para uma obra desse porte? E essa é a parte que conecta tudo de forma impressionante. Ele não precisou procurar longe. Ele olhou para o continente e viu o que Nabucodonosor, séculos antes, tinha deixado para trás. As ruínas da antiga Tiro. Não pode ser. Mas foi. Os engenheiros de Alexandre ordenaram que os soldados pegassem todo o material da cidade destruída. As pedras dos muros, as vigas de madeira das casas e, segundo os historiadores, quando o material maior acabou, eles foram instruídos a raspar a própria terra, a poeira, tudo que restava do local. Eles literalmente jogaram uma cidade inteira no mar para construir uma estrada. Exatamente. E ao fazerem isso, por razões puramente militares e estratégicas, sem nenhuma consciência da antiga profecia, o exército de Alexandre cumpriu ao pé da letra as previsões mais bizarras. O local da cidade continental foi raspado até a rocha-mãe, tornando-se uma rocha nua, e todos os destroços, até o pó, foram lançados no meio do mar. É de arrepiar. O fim da história para a ilha, então, foi inevitável. Foi brutal. Depois de 7 meses, o dique chegou aos muros da ilha.
As torres de cerco de Alexandre foram roladas pela ponte e a cidade caiu. A fonte relata que a vingança de Alexandre foi terrível. Cerca de 8.000 homens mortos na batalha e outros 30.000 habitantes vendidos como escravos. É um número difícil de imaginar. A cidade que era a rainha dos mares, que confiava em suas muralhas e riquezas, foi aniquilada. Um fim brutal. Então, o que tudo isso significa hoje? Se alguém for àquela região do Líbano, o que vai encontrar? O legado da engenharia de Alexandre é visível até hoje no mapa. O dique que ele construiu nunca foi removido. Com o passar dos séculos, as correntes marítimas depositaram areia dos dois lados da estrutura, transformando o que era uma ilha numa península. A moderna cidade libanesa de Sur fica exatamente onde era a cidade insular de Tiro. E o local da cidade original? A Continental, que foi raspada para construir a ponte. E esse é o ponto final que, segundo a fonte, amarra a profecia. O local da antiga Tiro do continente nunca foi reconstruído. Ele permanece até hoje como uma área rochosa e plana junto ao mar. E conforme a fonte descreve, tornou-se um lugar perfeito para os pescadores locais fazerem exatamente o que a profecia disse que fariam: estender e secar suas redes ao sol. Cumprindo até o último detalhe. A fonte ainda menciona que, para os arqueólogos, a ausência quase total de ruínas significativas da cidade original ali sempre foi um quebra-cabeça, o que, de certa forma, corrobora a narrativa histórica de que o lugar foi varrido por completo. Então, recapitulando, a análise que as fontes nos trazem é de uma profecia com detalhes extremamente específicos, cumprida em 2 fases, por 2 impérios diferentes, com um intervalo de mais de 250 anos entre eles. E os agentes disso, o Nabucodonosor e o Alexandre, agiram unicamente por seus próprios interesses militares, sem a menor ideia de que suas ações se encaixavam no roteiro antigo. Exato. E o autor do nosso material de referência enxerga isso de uma forma muito específica. Para ele, a precisão da profecia de Tiro é um testemunho da autoridade do texto bíblico. Mas a fonte também extrai outra lição, talvez mais sutil, a da paciência. Como assim? Os contemporâneos de Ezequiel, ou mesmo a geração que viu a destruição parcial de Nabucodonosor, poderiam ter morrido pensando que a profecia falhou. Foram necessários mais de 2 séculos e meio e a ascensão e queda de impérios para que cada peça se encaixasse no lugar. A mensagem que o comentário propõe é que a palavra divina, na visão dele, se cumpre sempre e de maneira completa, mas opera numa escala de tempo que transcende a vida humana. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A história de Tiro nos deixa com um pensamento provocador. Líderes como Nabucodonosor e Alexandre o Grande agiram por ambição própria, por estratégia, sem qualquer intenção de cumprir uma profecia hebraica. No entanto, suas ações, separadas por séculos, se encaixaram perfeitamente nela. O que podemos pensar sobre o encontro entre a agência humana na história, com suas paixões e cálculos, e um roteiro que parece ter sido escrito muito antes dos atores principais sequer nascerem? Que Deus abençoe todos os ouvintes.